né? Então, vamos iniciando agora a nossa live, né, de novembro, a live da Lua, a nossa penúltima live do ano, né? E no chat aqui do ladinho eu já fixei ali as datas, né? Para vocês verem ali, tá dizendo que para eu fixar eu tenho que pôr o cursor, mas eu já coloquei e não ficou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tá ali no chat, né? A live de dezembro 21 do 12 às 21 horas, gente. Vê se não vai ser especial essa live. Além de portal, né? Triplo, né? 21 do 12 e 21. Olha só. O 12 invertido. Estou ansioso, com certeza. E em janeiro, dia 25 do 1. Se você somar 25 mais 1, dá 26. E aí dá 26, 26. Olha só, né? Encerrando e começando bem. Então, para dizer começar bem, né? Eu vou pedir para a Val, né? Iniciar a nossa live de hoje falando um pouquinho do céu, né? O que está prometendo por aí, né? Não sei se ela vai dar um pitaco já para o mês que vem, mas ela já adiantou para a gente, né, que o ano que vem vai ser regido por Marte. E aí eu vou pedir para todo mundo, à exceção da Val, fechar os microfones, porque assim não fica eco, tá bom? Como é que eu fecho aqui? Posso começar, então? Boa noite para todos. Mais uma vez com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho aí sobre a conversa, né, dos astros conosco aqui no planetinha Terra. E dessa vez eu não falarei apenas da lua crescente, né, que aconteceu sexta-feira. Então a crescente está bem fresquinha, né? 2 dias de lua crescente. Então ela está bem forte, bem vibrante. Mas eu começarei falando da lua nova, porque nós estamos na lunação de Escorpião. Então ela aconteceu no dia 20, e foi uma lua nova muito tensa e intensa, as duas coisas juntas, né? Então eu vou falar um pouquinho, né, do que significou o que significa, né, essa lunação, a partir do momento que ela dá início a algo novo na nossa vida, se você faz isso consciente ou inconscientemente. Como ela é em Escorpião, ela foi no dia 20 do 11, às 3 horas e 47 minutos, 3 horas da manhã, e para essa lua, o que a gente pode colocar como uma frase-chave, né? Transformação profunda e renascimento, porque quando a gente fala de Escorpião, a gente fala disso, de transformação, de cortes, de desapego, de tirar o que não serve mais, para que o novo ressurja. Então, é transformação junto com renascimento. Então, o plantio da semente que nós fizemos, do projeto, das ideias, daquilo que nós vibramos dentro de nós, né? Ela aconteceu sob as vibrações dessa energia de Escorpião, que é associada a um ciclo de transformações profundas, investigação no nosso interior, né? Porque o Sol estava em Escorpião. O Sol é a nossa identidade. A Lua também está no Escorpião, porque Lua Nova é quando o Sol e a Lua estão juntinhos, é o casamento deles, né? Então, emocionalmente, também nós estávamos, naquele momento, vibrando essa transformação emocional. E naquele momento, o Mercúrio estava retrógrado, junto com esse Sol. E outro indicador, né, que ele não é um planeta, né, mas é um ponto matemático, que é a Lilith, ela também estava conjunta a essa lua nova, que aconteceu nos últimos graus de Escorpião. Tudo isso tem um significado de finalização, de corte mesmo, né, de acabar, de finalizar, que diz que esses graus, né, 29 graus, é um grau crítico, é quando se tem que finalizar a energia daquele signo.
no caso, Escorpião. Então, foi um convite para a gente mergulhar no mistério do nosso inconsciente, isso é Escorpião, e confrontar com as nossas sombras, para a gente renascer com mais autenticidade. Por que autenticidade aí, né? Onde entra essa questão do ser autêntico, né? É que o Urano também está em Touro, nesse momento, retrógrado, nos últimos graus de Touro. Então, ali tinha uma oposição, né? Dizendo que o inesperado, nesse processo de lunação de Escorpião, ele está para acontecer. Quando é inesperado, a gente não sabe quando, por isso que é inesperado, né? O extraordinário, aquilo que rompe com as nossas certezas. Então, nessa vibração que começou em 20 de novembro, até esse 21 de dezembro, com a lua nova em Sagitário, nós estamos sob essas circunstâncias, né? De mudanças, de se interiorizar para ver aquilo que precisa ser deixado de lado, né? O fundo dos nossos lagos, né, que estão no nosso inconsciente, eles são remexidos durante esse período. E Plutão, né, que é o regente de Escorpião, ele está em Aquário, e ele pode nos ajudar dizendo o seguinte: olha, esteja disposto a desconstruir os sistemas antigos, né, as estruturas antigas, que não servem mais para o bem comum. Não é que não serve mais só para nós, mas para o bem comum também. Aquilo que precisa ser renovado, transformado na nossa sociedade. E agora, né, nós estamos já nessa, uma semana depois, né, praticamente não, uma semana depois, a Lua está crescente. E assim, a Lua nova é a sementinha que está lá dentro da Terra, que a gente está alimentando, nutrindo, e ela vai romper a Terra. Ela vai ter que sair para poder se desenvolver. E esse é o momento de força, por isso que é uma quadratura, é um desafio que acontece para a gente colocar aquilo que está no campo das nossas ideias, daquilo que a gente quer fazer, pôr na prática. O que praticar e fazer aquilo que é necessário para que tenha esse desenvolvimento do nosso projeto, da nossa ideia. E é interessante que essa lua crescente, que aconteceu no dia 28, ela já está com um planeta que não está mais retrógrado, que é Saturno. Saturno, a gente diz que ele é o senhor do karma, ele é o cobrador, ele agora está em movimento direto no signo de Peixes, ou seja, ele volta agora, vai seguindo para os próximos graus, né, que a gente fala direto, e vendo se nós fizermos as revisões necessárias para que as coisas estejam bem estruturadas na nossa vida, isso especialmente nas questões que fala de emoção, de sentimento, de sonhos, porque é Peixes, né? Então, nesse momento, essa lua crescente, ela vai passar para a gente exatamente isso, né? Que para continuar é preciso estar bem estruturado, né? Em termos da nossa emoção. E outra coisa importante também é que no dia seguinte, que foi o dia 29, o Mercúrio ficou direto também. Então, a partir de agora, o que acontece? A nossa comunicação, ela foi revista, né? Porque ele ficou em retrogradação, revisão. Agora, ela está indo para frente, a gente já fez a revisão, e agora é fazer, né, acontecer a comunicação direta, com mais, como a gente pode dizer, com mais assertividade, com flexibilidade, né, porque Mercúrio exige isso, já que ele é a comunicação. E a gente aproveitar também esse momento, ficar atento aos nossos insights, aquilo que vem em termos de intuição também, né? E ter cuidado com o quê?
com idealismo, em exagero, em doar-se demais, acreditar em verdades sem fazer um filtro. Então, isso, na verdade, está sendo pedido não só para esse momento, né? Já falando um pouquinho de 2026, mas para o próximo ano também, né? Um ano que nós teremos a saída também de Netuno, que vai sair agora, na verdade, dia 10 de dezembro, ele sai da retrogradação, ou seja, ele fica direto, e ele fala muito dos enganos, sabe, essa parte que às vezes não fica muito claro para a gente. Ele fala tanto de tirar o véu, aquilo que, para a gente poder enxergar, como ao mesmo tempo ele pode colocar um véu. Por isso é importante a gente ficar muito atento a tudo que chega até nós, sempre verificar, não sair simplesmente repetindo as coisas, né? E ele também diz para a gente aproveitar esse momento para afinar, né, se a gente pode dizer, a nossa conexão espiritual, porque ele também pode ficar preso a enganos, né? Pode ter um conflito interno diante de uma busca externa por expansão, necessidade espiritual, porque Netuno, ele fala, né, dessa parte também, ele está em Peixes, e Peixes fala exatamente dessa questão espiritual, Sagitário fala da religião, Peixes fala do lado espiritual. Então é importante agora, fazendo aí a síntese, né, do que a Lua Nova está falando para a gente, e agora na crescente está pedindo, se a gente quer crescer mesmo, né? A gente romper com aquilo que nos desconecta com o que não é empático, com aquilo que não é generoso, que não é respeito em relação ao coletivo, e conosco também, principalmente com a gente. Então, para a gente mudar as coisas, né, no nosso entorno, a gente precisa mudar também. Então, essa alunação que nós estamos vivenciando agora, ela pede para a gente transformação, desapego e cortes, para a gente seguir para o ano que vem, né? Com aquilo que realmente importa na nossa vida. E para finalizar, aí para vocês ficarem assim, vocês não, nós, né? Ficarmos atentos. Vênus, que é a senhora tanto do que rege Libra, que fala de relacionamento, que rege Touro, que fala da matéria, ela está fazendo uma oposição com Urano. O que significa isso? Que nós podemos ter, às vezes, umas surpresas, às vezes não tão agradáveis, com as questões financeiras. A gente já percebe isso, que Urano está retrógrado em Touro, ficará acho que até fevereiro do ano que vem. Que significa, a gente viu aí uma questão um exemplo, o Banco Master, algo que veio à tona, olha, Urano em Touro, para mostrar que aquilo que não tem base, que não está concreto, ele mexe. Talvez para quem é do sistema financeiro já sabia disso, mas para nós, né, aqui do geral, é uma surpresa. Então, ficar atento com as nossas finanças, com os nossos gastos, realmente saber que às vezes alguma coisa pode acontecer, um gasto inesperado, aquilo que não estava no planejamento, né, pode estar acontecendo. E também rupturas com aquilo que está ligado aos relacionamentos. Não é só relacionamento afetivo, mas todo tipo de relacionamento, com sócio, amizades. A gente pode ser surpreendido com coisas que não são muito legais e ter ruptura nesse sentido, tá? Então, são alguns pontos que o céu está nos indicando, né? Ele indica, e a gente observa e vê se isso pode ser aplicado para nós. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Os astros inclinam, mas não determinam. Por quê? Porque depende da nossa forma de pensar, da nossa forma de vibrar, como a gente encara as coisas na nossa vida, esses abalos, essas situações, elas acontecem, mas você tira de letra. Agora, se você é alguém que se deixa levar, né,
vamos colocar, que a gente usa muito hoje, né, pelas fake news, aquilo que vai acontecendo e você não busca saber se aquilo que chegou até você é real, pelas fofocas, essas coisas todas, você pode entrar, assim, numa situação, até mesmo muitas pessoas, de depressão, desespero. Então, um ponto importante que já está sendo falado há um tempo, a gente pode ver para o ano que vem, é a questão da saúde mental. Por isso a importância da meditação, da atividade física e de ouvir boas músicas e boas conversas, né? Para a gente poder se elevar também espiritualmente, né? Nesse sentido, o espírito, não pensando em religião, tá? Em termos espirituais, para que a gente possa administrar, porque 2026 vai ser bem desafiador. Como tem sido, né? A Sim, cada ano. os São últimos testes. tempos. É isso. A Val falou muito de estrutura, né? Isso. De desafio e de transformação. Então, acho que a gente poderia tirar uma cartinha, né? Vibrando primeiro, né? Que todo mundo vibre aí. O que precisa ser transformado, né? E qual é o maior desafio? E aí, cada um coloca um número lá, Sandra, no chat, pode ser? Abre seu microfone. Então, gente, qualquer número, até que número? Qualquer número. Então, todo mundo coloca. Confie na intuição de vocês, gente, deixa vir. primeiro vibra aí, né? O que você precisa transformar e qual é o seu desafio? E coloca um número no chat. Quem? 8, Val, vai anotando aí para mim. 8, 17, 30, 13, 8, 9. 2 vezes 8? Não, 89. E 27. Ah, tá. Então, vamos lá. Vou confirmar. 8, 17, 30, 13, 8 de novo, 89 e 27. Tá uma chuva de 8 aqui, hein? Porque vou te contar, hein? Será, né? Por quê? Gente, 89 também, né? 89 e o 13. 27 para fechar. Yes. Ah, e 9. 9. E o 9, né? Como você tinha dito, nós estamos no ano 9, né? E essa lâmina 9, dentro do oráculo cigano, ela é a lâmina anciã, então é a mais velha. O que ela vem trazendo para quem pensou nesse número e para todos nós que estamos vivendo o ano 9? Maturidade, né? É aquela maturidade, sabe aquela calma, né? Calma, antes de qualquer coisa, como a Val falou, tem muita coisa para acontecer, já está acontecendo muita coisa, é o inusitado, o inesperado. Então, diante do inesperado, a primeira reação, calma. Antes de qualquer movimento, calma, maturidade, responsabilidade, para poder lidar com as coisas. É uma carta que fala do presente, ou seja, de hoje, né? Então, é para viver o momento com sabedoria. Dentro dessa energia, nem 2 pessoas escolheram o 8, né? Então, para quem trouxe o 8, aqui nós temos um sarcófago, temos um deus egípcio, e ele trabalha a energia da troca. Então, 8, além de ele falar de um fim de ciclo, mas ele fala porque ele né? Depois vem o 9. Ele é um fim de ciclo para começar um ciclo novo. Então, às vezes a gente fica com medo, vai acabar e o ano que vem vai ser desafiador, né? Não, tá tudo certo, são ciclos e a gente vai amadurecendo a cada ciclo. Então, tem coisas que não vão mais servir, não tem formações, tem bagagem que a gente está trazendo e não serve mais, né? Nós vamos crescendo e aí o calçado não serve mais, a roupa não serve mais, vamos, né, desapegar. Troca essas ideias, alguns conceitos, alguns vícios comportamentais que nós temos,
que às vezes nos impede de chegar no nosso objetivo. Então, para quem escolheu o 8, bora trocar, desapegar daquilo que não serve mais para o novo vir. Falando em novo, né? Vocês escolheram o 17. E o novo, olha só que lindo. E o 17, se nós trabalharmos na numerologia, ele volta para a unidade. Então, também 1 mais 7 e 8. E o novo fala exatamente disso, é uma nova vida. Mas como é que eu acesso esse novo? Desapegando do velho. Ou seja, eu quero resultados novos, então eu tenho que ter atitudes novas. Às vezes a gente tem um propósito e está batalhando aquele propósito e não está encontrando uma solução. Para um pouquinho, lembra? 9, para, maturidade, vamos pensar, vamos modificar, né? Recalcular a rota para que esse novo chegue. Nós temos sim condições de abraçar, né? Uma vivência muito auspiciosa, muito positiva, trabalhando essa energia com sabedoria e desapegando do que nós já vimos que não serve. Ok? Deixa eu só te falar, no finalzinho aqui foi acrescentado mais um número, 10, tá? Muito bom. E o 10 tem tudo a ver com o 8. Então tá. Então, peraí, primeiro vamos pegar o 10 aqui para ele já formar a energia. Então vamos lá. Nossa. Eu só posso falar uma coisa enquanto você vai separando. Olha a sincronicidade, gente. O primeiro número foi 8. Segundo, 17, 7, 1, 8. Né? Aí tem um 30, tem um 13, mas depois vem um 8 de novo, vem um 89 que vai dar 17, 8 e 8, 16, 17 vai dar 8 de novo. O 27 vai dar 9, depois tem um 9 e tem um 10. Né? Olha como a gente está assim, sincrônico nesse 8, 9 e 10, né, gente? Ou seja, desapega para o novo vir, para a transformação acontecer. Ó, 30 é uma lâmina, né? São os lírios, né? Era muito usados nos vitrais dos palácios na Europa, considerado uma flor nobre. E por essa mesma referência, ela traz a referência dentro do oráculo cigano do amor. Então, sim, para trazer o quê? Primeiro, como é que a gente, né, ama o outro? Se amando. Como é que eu posso entender o outro? Se entendendo. Autoconhecimento. Quando nós entendemos os quês, quando nós enxergamos nossas sombras, quando abraçamos essas sombras, né, com amor, nós também temos a capacidade de entender a sombra do outro, que muitas vezes é nosso espelho. Então, trabalhar essa energia do amor. Foi dito também o 13. E o 13, para quem escolheu, né, a criança, é o crescimento, né, é a expansão, é o novo chegando, trazendo oportunidades. Aí lembrando que nós estamos numa lua crescente. Então, mas o que eu preciso para crescer? Nutrir. Preciso me alimentar. Então, observar qual é o alimento que você está ali, qual é o seu combustível, o que te move. E muitas vezes a gente dá uma emperrada, né, como a Val estava falando, às vezes a gente traz algumas informações que até nos fazem mal, e a gente fica naquela toada. Então, assim, preste atenção em tudo que vocês absorvem, não apenas pelo problema e pela questão de ficar passando, mas de ficar registrando, né? Muitas vezes aquilo faz mal e acaba baixando a nossa vibração. Tem um momento de crescimento, e para crescer precisa de saúde mental, saúde emocional. Então vamos cuidar daquilo que a gente, né, coloca para dentro, em todos os sentidos. Saúde social também, né? Social, muito importante. Então precisa, né? Precisa de quê? Ó, uma boa comunicação, lâmina 27, que, como a Silvia já disse, o número 9, uma boa comunicação. É clareza, preto no branco, tudo ali direitinho, explicado. Felizmente, o nosso Mercúrio saiu, né? Voltou para o sistema dele, não está mais retrógrado, mas mesmo assim, as comunicações, né, tanto pessoais como sociais, elas estão causando muitos conflitos. Então, vamos ser mais gentis,
Às vezes a gente está irritado, a gente não está bem naquele dia, mas vamos buscar a gentileza, né? Gentileza gera gentileza. E lá na frente, mesmo que aquela pessoa não possa retribuir essa gentileza para nós, com certeza o universo é tão generoso que nós vamos encontrar pessoas generosas, né? E gentis no nosso caminho naquele dia. Então, Menos tecnologia, né, gente? Mais gentileza, porque as pessoas mais ficam gentileza, tanto por favor, na né? tecnologia, e aí quando você te pergunta alguma coisa, você fala, e aí? Tá, e responde daquele jeito, né? Para Quando continuar responde naquela coisa que, né? muito. E Bom, a enfim, eu só relação, a gente precisa de relações humanas, né? nós precisamos nos humanizar. Afinal de contas, esse é o nosso reino, né? O Uhum. reino humano, né? Então, eu, número 10, trabalhando essa energia aqui divina da transformação. Vamos lembrar de novo a Lua? A Lua é o crescimento, daí ela, né, a planta cresce, e aí chega o momento do corte. Mas o corte não é o fim, é a transformação, tanto que eu tenho o número 10. Colocar uma observação, se você olhar o formato dessa lâmina, é exatamente uma lua crescente. Exatamente, perfeito, sim. E ó, 10. Então, de novo, numerologia, ele vem para o número 1. Ou seja, a ação é necessário muitas vezes, né? Cortar, tirar algo que a gente está trazendo e que está nos fazendo mal, né? É a natureza, é a transformação. E a gente, naturalmente, nós temos medo de transformar, mas lembram, você é quem você foi, né? Lembra no começo do ano, nós estamos praticamente em dezembro, amanhã é dia 1º de dezembro. O que você pensava, o que você vestia, o que você gostava em janeiro, já mudou. E não foi, né? E tudo bem. A mudança, a transformação é normal, é natural, gente. Tá tudo certo, sempre. Eu preciso confirmar essa live cartinha para os aniversariantes sagitarianos. Olha, quem tem de Sagitário aqui? Será que é de Sagitário aqui? Eu não vou nem dedar que é a Val, né? Mas tem mais algum sagitariano na nossa live? Coloca no chat. Por favor. Aí eu vou deixar o oráculo, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui para o espaço. Colocou que o João, que é o esposo dela, né, é de Sagitário. Cíntia é de Sagitário. Também, muito bem. Então vamos lá, gente. Que bom. Vou deixar aqui trazendo uma energia. Primeira vez que ela entra na nossa live e já vai receber cartinhas. Olha lá. Olha só, a primeira carta que caiu do primeiro sagitariano que se manifestou. Gente, parece que, né? E foi quem mesmo? A Valdenísia, né? Olha, Val, para você. Eu sei, gente, ela adora essa lâmina, a lâmina 33, ela adora essa lâmina. Ó, para, né, os sagitarianos que estão nessa energia, calma, calma, né? Como eu sempre digo, a chave está nas suas mãos, ou seja, as escolhas, o fechar, o abrir, né? Nós não estamos presa, né, para todos os sagitarianos e para nós que temos Sagitário em algum ponto do nosso mapa. Não estamos presa. Basta, né, aquele momento, aquela sabedoria para ver o que nós realmente queremos, para fechar a porta do que não serve mais e abrir esses novos caminhos. Ok, Val? Escuta, agora, vai tirar mais uma cartinha para cada. Essa foi só para Val ou vai tirar uma para Essa foi só para Val, vou tirar para o João, né? Isso, dia 5/12. Da Marisa. Isso. E depois, né, também aqui para a Cíntia. Então vamos lá, para o João, caiu, opa! Olha que interessante. 33, né? 33 e 6. Essa para o João e para todos nós também. 33 então, assim, dá 6, né, gente? Então, Má, pode falar para ele, ó, calma. Às vezes a gente não enxerga a solução de primeiro momento, mas a solução está lá. Às vezes não está na frente, não está do lado e também com certeza não está atrás, está em cima. Olhar para cima, né? Ter mais fé no próprio caminho,
né, esperança, acreditar na sua história. Quando a gente fala, eu acredito em Deus, então se a gente acredita em Deus, acredita numa energia superior, então eu acredito em mim, eu acredito na minha história, na minha capacidade, na solução que virá com certeza, tá bom? E agora, né? Pra cima. Pra gente. Então vamos lá. Firmando aí. Opa! Ó, para ela caiu 2 e nós vamos ficar com 2, tá vendo? Olha que divino, ó, número 1 e o 29. Olha o seu empoderamento, esse novo ciclo. Menina! Então, ó, dentro dessa energia, né, é o empoderamento, é olhar para fora, sabendo o que quer, mas acima de tudo, olha o arquétipo, olha a postura dela, sabendo quem ela é. É exatamente isso. E com o coração, né, ali, pulsando no peito, agir. Então, é um ciclo, é um momento, né, que você está adentrando um novo ciclo, que pede ação, sim, mas é aquela ação dentro do seu empoderamento. Primeiro se reconhece, se fortalece dentro do seu propósito, dos seus objetivos. Então, e aí sim, bora, como eu sempre falo, é o coração na planta dos pés, na palma das mãos e pulsando no peito. Aí não tem erro. Com certeza você chega no seu objetivo. E é uma lâmina que 2 e 9 é 11, né? Que é um número mestre. Nós estamos no último dia do mês 11 de novembro. Dia 11 é meu aniversário. Olha! 11 de dezembro. Divino, então, é exatamente isso. Você é mestra dos seus caminhos, da sua vida, e pode seguir. Tem muita coisa aí. E eu sei que você tem uma mente, né, pela energia aqui, uma mente bem atenta. Se baseia mais pelo racional do que pelo que você sente. E tá tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. O Cauã também precisa tirar uma cartinha para Cauã. Ah, para Cauã, verdade! Vamos, pode ficar aí na live, mocinho. É a vergonha alheia aqui. Caiu. Vamos. Ó. Opa! A bússola, ou seja, o objetivo, qual que é o seu propósito, né? Às vezes a gente quer algumas mudanças, as coisas não estão assim, ai, tá meio parado, como diz a minha filha, ai, que tédio. Mas então, qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? O que que te move? Onde você quer chegar? Que quando a gente trabalha essa energia, e ó, 4 e 2 é 6, gente, é a chave de novo, Mais um né? 6. Mais um 6. Para os Então, assim, capricornianos. é o direcionamento. Então, assim, qual o foco? Então, segue teu foco, segue teu objetivo, cara, que tá tudo certo, tá? Ó, e ó, é bem o Waze, tá? Qual que é o teu objetivo? E aí, o como vai se desenvolvendo com cada passo que você der em direção a esse objetivo, tá bom? Então, vamos fechar com uma carta única, né? Para todo mundo. Então, falando em objetivo, Vamos né? para todo. Falando em transformação e desafio e objetivo, o que que a gente precisa, então, transformar, desafiar para alcançar esse objetivo, que é de cada um, né? Cada um tem o seu particular, mas tem um objetivo do todo, né? De todo mundo, Sim. do planeta. Então, vamos ver uma cartinha para isso. E, na verdade, caiu 2 cartinhas. A primeira que caiu, né, são as surpresas, são as máscaras. Então, como a Val falou, é o inesperado. Muitas vezes, né, nós começamos o dia e com as nossas tarefas, e às vezes a condução atrasa, alguma coisa não sai como a gente quer, ou somos, né, surpreendidos de uma maneira positiva, porque o positivo também existe de uma maneira, né, intensa. E como que a gente age quando a gente está trabalhando com essa energia? Né? Com a nossa energia, com o nosso foco, com a nossa intuição. Então, por mais que a situação nos pareça
e inesperada, com certeza nós temos sim a intuição correta para poder trabalhar essa energia. A energia da estrela, ela traz, principalmente nessa lâmina, ela traz todo o mapa, né, a constelação, os signos. Então nós temos em nosso mapa ali alguma coisa, algum dom, alguma facilidade que vai nos auxiliar para lidar com aquele novo fato ou para aproveitar melhor aquela oportunidade. Então, sempre confie no caminho de vocês, no destino de vocês, na história, na nossa história. Temos que confiar no nosso, né, no nosso caminho e na nossa evolução, que nós estamos aqui exatamente para isso. É assim que a gente lida com os desafios, né, focando na nossa energia. Gente, antes de ir para a meditação, né, para fechar nossa live, eu preciso falar novamente para vocês que está até fixado lá no chat. A nossa última live do ano vai ser no dia 21/12 às 21 horas. Então, um número super auspicioso, né, para a gente ali vibrar nossas intenções, né, encerrar e vibrar novas intenções para o ano que vem. E a primeira live do ano no dia 25/1 de 2026, que somando já dá um 26/26, né, gente? Então, 2 lives importantíssimas, não percam, tá bom? Anota aí na agenda para a gente se reunir novamente. Então, deixa eu compartilhar aqui, se eu consigo compartilhar uma imagem aqui, e já vem com a música, para a gente entrar em meditação. Deixa eu expandir a tela. Vou ver se a musiquinha, a altura tá boa. Espera aí que eu vou aí. Tá alto, tá baixo? Como é que tá, Isandro? Tá bom? Minha voz também tá junto. Tá. Para mim, tá só os dois. Muito bom. Gente, a lua, né? Então, dá uma olhada para essa imagem e veja, né? E essa luz da lua iluminando essa escuridão, né? Tem por alguns instantes essa luz prateada. Depois de contemplar por alguns segundos essa luz iluminando, né? Toda essa escuridão, vai fechando os olhos. Vai ficando mais
Ficamos por alguns instantes, apenas respirando em silêncio, todas essas boas energias. Coloque então você dentro dessa estação da luz. Visualize agora todos os seus projetos e sonhos crescendo nessa energia. A luz prateada cresce, sai do seu peito, desse banco de tua mente, e expande todos esses projetos e sonhos. E devagar, nós vamos fechar a nossa live ainda com os olhos fechados. Nós vamos vibrar o ombro. Então, vem voltando agora para essa luz do seu coração. Vai guardando toda essa luz aí dentro com uma potencial energia para que você use no momento necessário também. E acredite que todos os seus sonhos já estão sendo realizados nesse momento. Então, em agradecimento e até por conta de fechar essa energia e essa potência, a gente vai fazer o OM, né? Agora, se você puder fazer aí onde você está um pouco mais alto, tudo bem. Se não, faz baixinho. O segundo OM a gente vai fazer mais baixinho mesmo. E o terceiro a gente vai fazer só na nossa mente, ok? Eu vou conduzir. Então, respira profundamente. Inala, segura o ar um pouquinho. E agora você vai soltando o ar e fazendo o som. Respira. Percebe como essa vibração também expande o teu corpo pela tua mente. Prepara, porque a gente vai fazer mais uma vez, um pouco mais baixinho agora. Inala, segura o ar e solta. Respira. Acolhe também toda essa vibração dentro de você. E por último agora, você vai fazer só na mente. Localiza um pontinho entre as suas sobrancelhas. Bem nesse pontinho você vai vibrar lentamente, novamente esse som. Inala, exala. E vibra novamente, só na sua mente. Fica alguns instantes absorvendo, então, todas essas energias que nós trabalhamos hoje. Que elas possam servir de combustível para que a gente transforme e renove, enfrente os desafios e comece um novo ciclo de amor, de paz, de renovação e tranquilidade. Vai se conectando novamente às solas dos teus pés, aos dedos das suas mãos, movimenta devagarzinho. Sente o ar passando pelas narinas, vai abrindo seus olhos.
volta devagar, sem pressa. Quem quiser pode espreguiçar um pouquinho. Trazendo as mãos unidas então na frente do peito. Que a gente possa se reunir novamente no dia 21 de dezembro, bem pertinho do Natal. Mais um dia e um horário super auspiciosos para a gente continuar lembrando e realizando todos esses sonhos. Então, aguardo vocês, eu, a Val e a Sandra, aguardamos vocês lá. Namastê, gratidão por hoje, até a próxima. Obrigada, até lá. Tchau, gente.